tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da SALF. Eu sou Valnei Júnior, graduando em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, e hoje nós vamos falar sobre o tema Construindo o Futuro Acadêmico, Acesso à Pós-Graduação no Brasil, que vai ser apresentado pela nossa convidada, a professora Natália Sátiro. Mas antes vamos apresentá-la, né? A professora Natália é associada do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista de produtividade do CNPq e doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela Oxford University. Ela é coordenadora atual do Centro Interinstitucional de Análise de Políticas Sociais e coordenadora do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas. Ela também é convenor do Research Committee de Welfare State and Developing Societies, da IPSA, é editora associada da seção Governança e Políticas Públicas da revista Sociologia Política e foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da UFMG, de 2018 até 2020. Seus interesses de pesquisa incluem estado de bem-estar, política de assistência social, programas de transferência de renda, política de família e instituições políticas. Ela leciona e pesquisa no campo de políticas públicas, com ênfase na análise institucional, nas políticas sociais no Brasil e na América Latina. Eu gostaria de agradecer a equipe da SALF, que tem dedicado a promover a divulgação de conhecimento científico de maneira gratuita, para a comunidade acadêmica, e a professora por aceitar o convite para participar. Ao final, se a gente tiver alguma dúvida no chat, nós vamos abrir um espaço para as respostas. Boa tarde, professora Natália. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Raimundo pelo convite. Valnei, prazer conhecê-lo. Boa tarde a todas e todos que nos escutam por aí. Espero poder falar alguma coisa interessante aqui para vocês. Dada o que conversei com o professor Raimundo, a intenção hoje é responder quem está com essa vontade de entrar para o mundo acadêmico, mais especificamente para o mestrado e para o doutorado. E aí, a pergunta é se você, né, ou seja, a pergunta que a gente se faz quando está com esse desejo, é se você consegue entrar mesmo no mestrado e doutorado, e aí eu coloco para você, sim, mas tem que se preparar, efetivamente. Deixa eu saber, eu não sei. Tá aparecendo para vocês agora a bolinha? Acredito que sim, vamos lá. Eu acho que tem que ter dois tipos de agenda, ou seja, o que tem que estar na cabeça de uma pessoa quando está pensando em entrar para um mestrado ou para um doutorado. Primeiro, é necessário cuidar da saúde mental e da saúde física. Mestrado e doutorado angustia, provoca angústia de verdade. Então, é preciso estar com saúde e entender que vai ser esses cursos mostram as nossas limitações. É para a gente melhorar, mas para isso a gente aprende o quanto a gente é limitado e isso é angustiante. É necessário se preparar com muita antecedência, mais de um ano, para entender quais são as regras do jogo e conseguir se preparar para isso. E uma das coisas que é importante é ler o edital de onde você está interessado, para saber o edital do ano anterior, para você entender do que se trata, o que pede, que tipo de documento, ou seja, o que mais? Em geral, se pede domínio da língua inglesa para o mestrado e para o doutorado de língua inglesa e mais uma outra língua. Um segundo momento, é importante eu ler o edital para saber quais documentos são necessários. Se eu tenho comprovação de tudo, não adianta você simplesmente colocar no seu currículo. Vai ter que ter comprovação. Isso é importante porque muita gente fica, ou seja, não passa porque não leva a sério essa etapa formal desse processo. Então, é importante entender quais são os pré-requisitos formais e, a partir disso, entender o que tem que ser feito. Tendo tudo isso, ou seja, entendendo que tem que cuidar da saúde quando está querendo entrar nessa empreitada, que tem que se preparar com a língua, tem que se preparar com os documentos, tem que estudar, tem que ver, ou seja, isso é o básico, mas muita gente fica atrás por causa disso. Então, é necessário entender que esse é um ponto importante.
tendo dominado isso, tendo não desconsiderado essas coisas, porque elas não são menores e muita gente fica pela formalidade, aí a gente entra num campo que é mais de como pensar um projeto. Então, eu preciso ter, em geral, as pessoas chegam com um grande tema, um contexto, uma coisa bem mais ampla. E a primeira pergunta, dentro disso, tem sempre um objeto. Eu quero estudar um partido, eu quero estudar uma assembleia, eu quero estudar uma política pública, um efeito dessa política pública. E aí a próxima pergunta é: eu já acumulei leitura sobre isso? Raramente você vai conseguir fazer perguntas muito inteligentes, muito interessantes, se você não acumular leitura sobre aquilo. Isso é uma premissa que as pessoas desconsideram, assim como desconsideram as questões formais. É necessário ter a comprovação, é necessário ler o edital com calma, pegar uma canetinha, um marca-texto e ir colocando todos os pontos ali para ter saber das datas, para saber o que é preciso, e é necessário acumular leitura. Não adianta, né? Não existe um formato mágico para o aprendizado, ele é acúmulo. E aí, dentro desse acúmulo de um tema, o que mais interessa a você? É necessário arrumar alguma coisa que interessa, porque num processo que é angustiante, a gente precisa arrumar alguma coisa que a gente de fato goste e não ir pela formalidade. E aí, dentro disso, conseguir, de fato, fazer uma pergunta de pesquisa. Isso é para a gente começar a discussão, certo? Assim, em geral, as pessoas vão para um projeto em que vai começar a estudar. Não, eu não posso ir começar a estudar depois que eu já estiver dentro. Eu tenho que começar a estudar alguma coisa anterior à própria entrada, anterior à elaboração de um projeto, para que ele seja mais consistente. E o projeto vai aparentar se você não se preparou. Então, é necessário se preparar. E aí eu arrumei aqui no Canva, né, umas figurinhas bem interessantes, elas não têm nada a ver com o que está escrito, mas eu achei mais legal do que simplesmente a minha fala. Eu volto ao ponto. É necessário na sua cabeça, tem que ter 3 coisas. Um minutinho só, por favor. A gente tem que se preparar, ou seja, tem que ter saúde mental, certo? Assim, eu estou ficando bem com a empreitada que vai ter pela frente, eu estou bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que procurar profissionais da área da saúde para isso. Isso não é elementar, isso é necessário. Eu tenho que ter um acúmulo de leitura, ou seja, eu já fiz alguma disciplina antes, eu já li de forma organizada e informações do que é pedido pelo edital. Eu estou repetindo para mostrar que muita gente fica pelo caminho por causa dessas coisas aqui, antes de chegar na dificuldade de elaboração do projeto, certo? Assim, essas coisas elas são determinantes, apesar de elas não vão aparecer em nenhum artigo, certo? Mas elas são centrais. Então, é como se fosse um time, né? Ou seja, quais são os aspectos ali para você jogar esse jogo. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. E aí, tendo isso como ponto de partida, e eu volto aqui de novo, o primeiro ponto é saúde mental, porque, gente, a vida está difícil e as pessoas estão ficando doentes. Então, o ponto de partida, aí sim, vamos pensar na saúde mental, na leitura acumulada, aí a gente chega no ponto que a gente gostaria, que é um projeto, né? Que é o segredo da coisa, que a gente acha que é ali o caminho das pedras. E é de fato. Mas eu estou querendo, com esse slide aqui, não descartar coisas como saúde mental, não descartar a necessidade de uma outra língua, porque, em geral, ela né? Se você está na graduação, é necessário já ir se preparando. E é só leitura, não é para ser fluente em nenhuma língua. É leitura de texto, porque quando você entrar, isso vai ser necessário. Então, não é só uma formalidade. E aí, ou seja, a saúde, o inglês e a leitura, dá para você fazer sem grandes orientações. Mas eu já li algum projeto que foi considerado por algum professor ou por alguma instituição como sendo um bom projeto.
Eu já pesquisei quais instituições me interessam e quais as formalidades dessas instituições. Isto tem que estar no seu escopo para a gente começar a discutir sobre o projeto. Então, o ponto de partida ele é mais multidimensional, de coisas que normalmente não se presta atenção e não estará em um artigo e deixa as pessoas de fora. E aí, uma segunda pergunta, se você não apresentou, você ainda não conversou com um professor, ou seja, o que eu estou querendo dizer agora é o quanto e onde você fez as pesquisas até agora. Eu posso falar assim, professora, eu não pesquisei nada, cheguei aqui totalmente perdido, e é assim mesmo que funciona, a maior parte das coisas tromba por aqui. Né? E aí vai estar aqui só na cabeça. Né? Eu pesquisei só na minha cabeça, no meu interesse, vi ali uma reportagem, vi ali uma fala de um professor, mas estou totalmente cru. Mas existem formas de você criar atalhos, certo? Tem uma coisa que chama Google Acadêmico, e ele traz o que tem de ponta, ou seja, tudo que foi discutido em uma determinada área. Ele é um básico, assim como ele é um formato. Você escreve lá o seu assunto e ele vai te mostrar, você consegue entender quais são os artigos, os livros, e para cada artigo que você encontrar que fala sobre o seu tema, ele vai mostrar quantas vezes ele foi citado, por quem que ele foi citado. Então, dá para você construir como se fosse um mapa mental e ali no seu assunto. Um professor lhe orientou, ou seja, você já procurou alguém dentro da universidade que trabalha com o que você trabalha, com o que você tem interesse, ou mesmo que não trabalhe exatamente com o que você tem interesse, mas que consiga te dar o caminho das pedras para alguma dessas coisas. Isso é importante, não porque ele vai necessariamente te ajudar a entrar ou elaborar, mas ele vai te ajudar a cortar caminhos. Converse com fulano, que é mais da sua área, tome aqui 2 textos ou 3 textos para você ler. Então, isso é importante. Ou então você também já pode ter feito alguma disciplina, seja na graduação, se você está querendo mestrado, seja no mestrado, se você está querendo doutorado, ou seja, algum espaço formal que você tenha já passado por ele para ter algum contato com a sua área. E existem hoje muitos softwares, muitos programas, aplicativos para a construção de redes bibliométricas. O Google Acadêmico não é uma desses aplicativos, né, desses sites, mas ele é como você pode buscar no Cielo, no Web of Science, no Scopus, todos esses lugares são lugares que você vai lá e pesquisa um mundo, ou seja, é uma entrada para o mundo acadêmico. Aí você escreve lá o que mais te interessa, coloca o mais restrito possível, o mais focado possível, e ele vai te dar um monte de coisa. Mas existem softwares, tem vários, tem VozViewer, o próprio R também faz, tem Obsidian, tem vários softwares que fazem cientometria ou bibliometria. Que nome estranho é esse, professor? Eles lhe permitem jogar palavras-chave e buscar nessas bases, Web of Science, na Cielo ou na Scopus, tudo que foi produzido que nas palavras-chave, no resumo, no título, tem tais palavras. Então, se você está interessado, por exemplo, em pesquisar programa de transferência na América Latina, você coloca lá, programa de transferência de renda, América Latina, e aí você pode colocar ou, né? Ou seja, se você quer excludente ou não. E aí ele vai buscar tudo o que foi produzido que nas palavras-chave, no resumo, no título, tem aquelas palavras. Ou seja, hoje em dia, claro que uma busca como essa não te dá a certeza de que
os textos mais clássicos estarão lá, certo? Não elimina a disciplina, a orientação de um profissional da área, mas ajuda você a conseguir dar passos mais largos em um espaço de tempo pequeno. Então, isso aqui para lhe dizer assim, onde eu já pesquisei, se for só na sua cabeça ou nos seus colegas de turma, eu pus aqui, ó, certo? Ou seja, ainda dá pouco. O que eu estou querendo aqui é que você se movimente para espaços mais institucionais ou menos institucionais que consiga te ajudar na pesquisa que você quer. Aí eu faço uma pergunta. Você já tem a pergunta de pesquisa? Você já tem um projeto de pesquisa? Isso são perguntas básicas. Eu procurei ali uma foto de coisa feia. Saiu um pobre, coitado, um peixe, que é considerado um peixe muito feio. Aí eu usei só como uma forma de chegar assim, se sua pergunta não está limpinha, não está bonita, se não está bem escrita, se o seu projeto ainda não tem o formato ideal, né? Assim, a pergunta é: ele parece um projeto ou ele parece o peixe-gota? Né? Ou seja, assim, a gente precisa trabalhar para ele, de fato, ser um projeto de pesquisa interessante, bem estruturado. Essa coisa chamada estrutura, né, o bem estruturado, vai depender muito das instituições, ou seja, de qual instituição? Dos programas de pós-graduação em que você está querendo entrar. Por quê? Porque, às vezes, no edital já tem os itens que tem que ter. Então, tem vários textos por aí que ajudarão você a se organizar na estrutura, mas é importante ver se no edital, se na instituição que você quer, já tem um formato prévio. Primeiro de tudo, antes de pensar no projeto, eu queria saber de você, aluno, de você interessado, qual que é a sua praia em termos de abordagem metodológica, em termos de epistemologia, ou seja, como é que se constrói a ciência? Você está mais no âmbito quantitativo, mais no âmbito qualitativo ou de uma pesquisa comparada? Isso faz diferença. Eu acho que não existe uma dissonância entre elas, ao contrário. Todas elas são importantes para responder diferentes perguntas, certo? Diferentes abordagens ou formas de construção do conhecimento, que a gente chama de epistemologias, vão permitir perguntas de pesquisas muito distintas. Mas eu tenho que saber qual que é a minha praia. Eu tenho que entender se eu estou numa lógica dedutiva, onde já tem muita produção de conhecimento, portanto, já tem teorias, e aí ali tem teorias assentadas e hipóteses relativamente claras em que eu vou buscar testar numa outra unidade de análise, numa outra política, para um outro partido, ou eu estou num âmbito muito mais investigativo, do ponto de vista muito mais interpretativo, e aí eu vou começar a partir de um método indutivo, onde eu vou observar o comportamento ou as questões que antes não foram observadas. Observem, o que eu quero que vocês pensem é em qual desses mundos, porque todos eles trazem perguntas muito legítimas. Mas se você vem da área da antropologia, mas está interessado em questões que são próprias da ciência política, e você é um expert em etnografias, então é natural que você pense questões mais interpretativas, de uma abordagem mais qualitativa. E aí você vai fazer abordagens onde? Sei lá, pode ser no Congresso, certo? Tem um pesquisador que fez uma pesquisa etnográfica maravilhosa no Congresso, mas você pode ir para dentro de uma burocracia estadual ou dentro de uma burocracia do nível de rua de um município específico e entender quais, ou seja, a partir de uma pergunta, né? Ficar ali para você entender como que funcionam determinados mecanismos
que não estão dados na literatura. Mas se você vem de uma outra formação mais positiva, e aí positiva aqui não é uma questão de ser positivo ou negativo, mas positivista, né? Ou seja, com uma maior objetividade, então você já vai partir de um enfrentamento teórico muito mais claro. Isso é importante só para você ter clareza de que estes backgrounds, ou seja, essas diferentes abordagens, vão te levar para mundos muito distintos das perguntas que podem ser feitas e dos métodos que serão utilizados. E em qualquer um dos dois, eu preciso saber, porque para eu construir inferências válidas, é isso que se faz na ciência. Né? A gente vive de inferência. O que é inferência, professor? Inferência é quando você conclui ou sugere alguma coisa a partir daquilo que você não tem muita certeza. Ou seja, que você não é palpável, não é visível. A causa de alguma coisa, normalmente, ela não é visível. Então, eu faço inferências sobre as causas. Né? Quando eu estou num trânsito e travou tudo, eu já penso, deve ter tido algum acidente lá fora. Lá longe, né? Mas você não está vendo que teve, mas você tem uma teoria e você faz uma inferência. Isso é importante por causa disso, porque a natureza do que vem depois dependerá disso. E tem alguns conceitos que são básicos para a gente começar a pensar na construção. É necessário, de fato, saber? Não, mas quanto mais você já tiver tido alguma aproximação com eles, melhor vai ser o seu projeto, porque ele vai ser mais consciente metodologicamente falando. Tem uma palavrinha importante que chama validade. O que é a validade? É quando o indicador, ou a fonte, ou o que eu vou buscar como evidência, ela de fato fala sobre aquilo que eu quero trabalhar. Então, se eu estou trabalhando com pobreza, eu vou trabalhar com a pobreza restrita à ideia de renda, ou seja, quem tem mais renda ou menos renda, ou quem tem um corte específico, ou eu vou trabalhar com uma ideia de pobreza multidimensional e pensar as outras dimensões para além da renda, certo? E aí eu tenho que saber qual que é o meu conceito e qual que é a validade do indicador que eu tenho que vai ser mais próxima desse conceito que eu vou escolher. Obviamente, a escolha do conceito é função da pergunta de pesquisa, certo? E a ideia de confiabilidade é o quanto que, se eu medir a mesma coisa da mesma forma, vai dar o mesmo resultado, mesmo que esse resultado não seja confiável. É clássico o exemplo de uma balança da farmácia. Tem uma balança que eu vou lá e meço sempre, e ela dá sempre o mesmo valor. Então, ela é confiável. Só que ela está desregulada e o valor dela é abaixo do que é real. Então, apesar dela ser confiável, porque ela fala a mesma coisa sempre, ela não é válida porque ela está desregulada. Então, tem textos muito bons que explicam isso. E essa confiabilidade leva para a ideia também de replicabilidade. A pergunta é se uma outra pessoa quiser chegar no mesmo resultado e seguir os seus caminhos, ele ou ela vão chegar aos mesmos resultados se fizerem as mesmas perguntas para as mesmas pessoas. Isso é muito importante. Se você tiver isso aqui em mente, vai ficar mais fácil, né? Porque é sobre isso a construção de um projeto. E aí, o que tem de ter, chegando à ideia do projeto? Nossa, falou demais até chegar. Vou repetir. A estrutura de um projeto, ela vai depender muito fortemente do que a instituição que você está interessado determinar como tal. Então, a ordem dos fatores pode ser alterada, o nome de cada uma dessas coisas aqui, um lugar pode ser método, outro lugar pode ser desenho de pesquisa, outro lugar pode ser metodologia ou técnica. A ancoragem teórica
pode ser marco teórico, pode ser referência, debate teórico, ou seja, depende do lugar, e aí você tem que ter uma capacidade de entender o que uma determinada programa pede e se adequar ali dentro. Mas, em geral, é mais ou menos esse conjunto aqui. Você tem que introduzir de alguma forma o que você quer, você tem que justificar, ou seja, dar a relevância teórica ou a relevância social do que você está querendo fazer. É muito importante isso, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, quer muito fazer, mas ela tem sustentação do ponto de vista da sua relevância para o bem público, para a construção do conhecimento. Isso é central, e para que a gente não faça, né, o uso do dinheiro público com bolsas e tempo da universidade com coisas que não vão ter. Mas, obviamente, isso aqui é um julgamento importante para se fazer, e todas as suas áreas, né, ou seja, das ciências humanas mais estrito senso, até a ciência da saúde, ou a ciência exata, mais exata possível, vão ter justificativas para se analisar diversas coisas. Eu gosto do nome ancoragem teórica específica. Por quê? Porque muitas pessoas vão chamar isso de marco teórico. Mas marco teórico é uma ideia muito vaga do que deve ser. Né? A ancoragem teórica, quando eu falo essa expressão de forma distinta, é para que as pessoas entendam qual que é o papel da teoria na sua pesquisa. Então, como eu coloquei lá atrás, se a sua pesquisa vai ser uma pesquisa mais positivista, ou seja, mais quantitativa, ou se vai ser mais qualitativa e dentro dela uma qualitativa que já seja guiada por teoria em algum nível, ou uma totalmente interpretativista, onde você vai produzir uma teoria depois de fazer a sua análise empírica. Então, o lugar da teoria vai depender de que tipo de abordagem e, portanto, de pergunta que você tem em mente. Mas, quando é só marco teórico, eu acho ele muito vago. Eu quero a ancoragem teórica para avisar que essa ancoragem não é para contar uma história inteira, é para te dar base somente para o que você está querendo, não contar uma história inteira. Desenho de pesquisa ou metodologia, o que precisa ter ali, certo? Eu vou conversar sobre isso logo em seguida. E é importante entender a diferença da palavra método, da palavra técnica, da palavra metodologia, ou seja, o que cada palavra dessa nos diz. E aí, entre a metodologia e a ancoragem teórica, eu vou ter aqui hipóteses, mecanismos causais, processos. Tudo essas palavras, elas serão pertinentes para cada uma das diferentes abordagens. Então, se eu tiver uma abordagem muito quantitativa, em geral, eu vou estar falando de hipóteses daquelas mais tradicionais. Se isto, então aquilo. Né? Se muda a ideologia do governo, então é esperado que haja diferentes recortes nas políticas sociais ou fiscais, por exemplo, certo? Se eu tiver uma abordagem mais interpretativista, eu vou estar observando processos, observando indivíduos nas suas conexões, nas suas relações, e, portanto, a palavra hipótese pode não fazer tanto sentido nesse formato. E, por fim, as referências. É muito importante entender que a expressão referências bibliográficas é diferente de bibliografia. Bibliografia é tudo que você leu. Aí a pessoa empolga e coloca lá aquele monte de coisa. Em geral, se no edital tiver só escrito referências ou referências bibliográficas, é para constar só aquelas que foram citadas naquele texto, e não tudo que você leu.
tudo que você leu é a bibliografia. E aí é importante que você saiba alguns pontos, né? Assim, tanto da questão conceitual quanto da questão teórica. Qual que é a diferença sobre isso, professora? Quando eu estou falando de conceitos, eu estou falando para você deixar claro na sua pergunta de pesquisa cada um dos conceitos que ela traz, certo? Então, em geral, você traz numa pergunta, você traz no mínimo 2 conceitos de 2 fenômenos que estão correlacionados, certo? Se isso, então aquilo, eu quero analisar quando que uma mexida, níveis de competição política levam a diferentes movimentos dentro do executivo ou dentro do legislativo. Então, eu preciso de conceituar as coisas. Então, o conceito ainda não é teoria, é deixar claro se eu vou trabalhar com o conceito de pobreza, pobreza de renda, pobreza multidimensional, pobreza relativa, pobreza absoluta. Cada adjetivo desse me manda para um conjunto distinto de indicadores. Ele me permite estudos sobre diferentes coisas. Se eu estiver interessada em estudar, por exemplo, países onde a economia não é desenvolvida o suficiente, raramente eu vou poder utilizar determinados conceitos. Se eu estou fazendo um trabalho com os indígenas numa comunidade remota, ou em algum país africano onde a maior parte da população é pouco monetizada. Então, não faz sentido eu trabalhar com o conceito de pobreza como ausência de renda, porque naqueles lugares a renda nem faz sentido. Pode ser lugar de escambo, por exemplo, certo? De troca. Eu tenho que saber que ali, provavelmente, o conceito de pobreza absoluta vai entrar mais, ou outros conceitos vai entrar, né? vão funcionar melhor. Mas se eu estiver querendo comparar países europeus, onde a gente não vai encontrar o mesmo tipo de pobreza que a gente encontraria nesses 2 primeiros exemplos, portanto, o conceito também não pode ser o mesmo. Nós estamos falando de contextos muito distintos. Então, ali vai ser usada um outro conceito de pobreza relativa, por exemplo. E aí, um primeiro ponto, então, é eu entender, tem um texto bem interessante do Adcock Collier, que discute essa diferença entre background conceitual e o conceito sistematizado. O que é isso? O background conceitual é essa discussão sobre, sei lá, eu quero fazer um trabalho sobre democracia. Então, eu vou falar vários aspectos, vários autores, várias dimensões de várias democracias possíveis, ou seja, vários adjetivos da democracia. Eu vou falar que existe democracia, uma possibilidade, tá, gente? Democracia representativa, liberal, deliberativa, participativa. Mas desses, qual que me importa? Para o meu trabalho, vai ser mais interessante o conceito sistematizado de democracia deliberativa, porque eu vou estar trabalhando com espaços de representação e de deliberação, como conselhos, por exemplo. Mas se eu estiver trabalhando com o Congresso, então não é deliberativo, é representativo. Ou seja, depende do meu objeto, da minha pergunta, eu vou ter que trabalhar com conceitos distintos. O background é sempre aquilo que fala o conjunto maior de conceitos. Por exemplo, eu estou interessada em trabalhar com capacidade estatal, quanto que a capacidade estatal influencia nas possibilidades de um município implementar política pública. Mas o conceito de capacidade estatal, ele é multidimensional, ele é polissêmico, ele tem um monte de conceitos possíveis. Se eu estiver analisando a guerra genocida que está ocorrendo agora na faixa de Gaza, a ideia de capacidade estatal é a capacidade de defesa, certo? Mas se eu estiver falando
das dificuldades que a Argentina está enfrentando em termos econômicos. Então, eu vou precisar de trabalhar com um conceito de capacidade fiscal, por exemplo. Se eu estiver trabalhando com os municípios, mas dentro dos municípios eu quero estudar uma burocracia de nível de rua, quero estudar a guarda municipal, as assistentes sociais, então eu vou trabalhar com um conceito de muito mais restrito. Observa, gente? Então eu tenho que sair daquele amontoado de conceitos e, em função da minha pergunta, escolher um e deixar ele muito claro para o leitor. E mais que isso, eu tenho que pensar num conceito que seja operacionalizável, certo? Que eu consiga transformá-lo em alguma coisa mensurável. Isso é a parte dos conceitos. Observa que é disso que nós estamos falando, só os conceitos. Se eu estou tratando alguma coisa sobre governos fracos, como que eu vejo a relação do executivo e legislativo em governo, eu tenho um conceito de governo fraco. O que é governo fraco? Eu tenho que falar para o leitor. Eu estou entendendo por governo fraco, explicar o que é. Se eu estou trabalhando com vários conceitos e eu quero trabalhar com alguma coisa relativa à democracia, então tá, democracia pode ser liberal, pode ser assim, representativa e tal, eu vou trabalhar com o conceito de deliberação de tal autor, de democracia deliberativa, de fulano e de ciclano, certo? Então, essa ideia, eu só estou avisando dos meus conceitos, a importância deles. Eu trabalho com políticas de família. Políticas de família pode ser o que a gente chama de políticas sequenciais, que são aquelas que permitem conciliar trabalho com cuidado. Então, são as licenças maternidade, flexibilização na hora de trabalho, mas tem um outro tipo que são as transferências de renda, ela também é um tipo de família. Tem um outro tipo de política de família que são as de cuidado especificamente, quem vai ofertar o cuidado, certo? Tem políticas de família que é de proteção da violência no âmbito doméstico ou do planejamento familiar. Então, eu tenho que deixar claro que nesse mundo de políticas de família, qual dessas tipologias, ou seja, qual que é o recorte que eu vou fazer. Isso é que é a ideia de um conceito sistematizado. É diferente de quando eu vou para a teoria, né? Ou seja, se eu tiver uma abordagem interpretativista, eu vou lá no lugar e vou entender como que está funcionando. Por exemplo, eu posso querer entrar em uma unidade eu quero entender como que ocorre o racismo dentro das salas de parto dos hospitais públicos, certo? Por quê? Porque a gente tem um dado de que as mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. E aí eu, como pesquisador, quero entender a decisão naquele momento de dar menos anestesia. Então, eu tenho que estar ali dentro, entendendo o funcionamento daqueles mecanismos, das percepções. Ou eu já posso partir desse dado ou seja, eu quero, né, ou seja, numa abordagem mais quantitativa, entender no DataSUS quais são os dados que vão me mostrar o quanto que isso é uma tendência geral em todos os lugares. E aí eu posso querer depois testar na América Latina ou em outros países. Observe aqui, eu estou pressupondo que uma coisa influencia a outra. Teoria é isto. Conceito é o que significa cada coisa. Teoria é o quanto que racismo faz com que as pessoas, os médicos anestesistas, deem menos ou mais anestesia para mulheres de diferentes etnias, certo? Diferente branco, não branco. Aí eu posso usar a categoria que for melhor para descrever o que eu estou querendo. Eu posso pensar numa política de implementação das comunidades tradicionais, como que está funcionando o espaço deliberativo do Conselho de Direitos Humanos para resolver algum problema específico. Então,
tudo vai depender, o lugar da teoria vai depender da minha abordagem, mas a ideia de teoria é aquilo que explica a relação de dois fenômenos, né? Ou seja, se uma coisa acontecer, ou seja, por exemplo, se numa sala de parto tiver mulheres negras e mulheres brancas, a quantidade de, de, de anestesia será diferente? Né? É uma hipótese, eu vou lá testar. Se há uma mudança radical na ideologia de um governo federal, vai mudar as políticas? Né? Se sai, se a gente pensa na Argentina, a Cristina Kirchner ou o Milei, eles teriam diferenças nas políticas implementadas, partindo do pressuposto da ideologia de cada um? Isso é teoria, tem duas coisas. Eu estou falando ideologia de um lado, muda políticas sociais do outro, certo? Então, isto é uma coisa distinta do que a gente chamaria de conceitos. É importante saber a diferença também quando a gente fala na introdução tem que ter o quê? A introdução de um projeto. Tem que ter o tema. O que é um tema? Tem vários estilos para você escrever um projeto. Mas o que é um tema? O tema é a contextualização. É quando você pega o leitor em 1 ou 2 parágrafos para avisar que você está dentro de alguma coisa muito interessante, certo? E você vai convencer a leitora a continuar lendo seu trabalho. A contextualização pode ser teórica, a contextualização pode ser por um problema social, por um problema teórico, como dito, né? Ou seja, tem vários formatos aqui possíveis. E aí, dentro disso, dentro do tema, você faz um recorte e direciona o olhar da pessoa que está lendo para um problema, ou seja, para dentro daquilo, eu posso falar, por exemplo, da heterogeneidade ou da persistência da desigualdade no Brasil, que é muito diferente nos estados, diferente entre os municípios, tem desigualdade entre brancos e negros, tem desigualdade entre homens e mulheres, mas nos últimos anos é importante entender a desigualdade, por exemplo, no mercado de trabalho, das diferentes inserções de jovens negros e jovens não negros, ou brancos e não brancos. Ou seja, dentro de um recorte maior, eu aviso, eu faço um problema ali, eu apresento alguma coisa mais recortada. E aí, dentro disso, eu faço uma pergunta. Ou seja, a diferença de idade, não, porque vamos colocar uma coisa mais sociológica, mais interessante para a gente. A diferença de raça, né, que é uma coisa socialmente construída, ela importa na entrada no mercado de trabalho? E aí você chega no seu objetivo, ou seja, nessa pergunta, observa nessa pergunta tem a ideia de raça e a entrada no mercado de trabalho, uma coisa influenciando na outra. E aí eu faço isso, assim, meu objetivo é analisar as políticas de mercado de trabalho ou identificando especificamente a inserção dos jovens, aí você pode fazer os recortes aqui. Mas é importante que esse conjunto esteja dentro da introdução ou de algum lugar, né? Assim, como eu volto a dizer, é importante saber essas diferenças das estruturas que se pede nesses diferentes lugares. E aí são muitas perguntas para a gente apresentar, para a gente começar essa elaboração do projeto. Primeiro, sua pesquisa é descritiva, ela é explicativa ou ela é prescritiva? Qual que é o recorte temporal dessa sua pesquisa? Você tem um recorte espacial
ou um recorte geográfico, geopolítico, tudo depende da sua questão, do que você está por trás, do que você está querendo. Você está em busca de processos ou dos efeitos? Ou seja, eu quero entender um processo que durou, sei lá, a aprovação de uma determinada lei que demorou 3, 4 anos para ser aprovada, ou eu estou querendo saber os efeitos dessas leis, dessa lei, ou eu estou querendo saber das suas causas, certo? Ou seja, o que levou à aprovação ou à rejeição dessa lei. Então, é completamente diferente eu querer entender quais são os atores que estavam no processo, a força de cada um, que hora que cada um entrou, para que lado que cada um puxou. Outra coisa é eu pensar qual que é o efeito que vai ter dessa reforma, dessa lei. E outra coisa é a causa, ou seja, o que levou à elaboração daquilo. E aí eu tenho que fazer várias perguntas. Qual que é a sua unidade de análise? Qual que é o seu objeto? O que não é permitido é não focar. É demorar para acertar o passo. Ou seja, claro que é permitido, né, gente? A questão é, quanto mais rápido você achar um foco, saber que você quer processo e não efeito, saber que você quer efeito e não causa, saber o seu recorte temporal, saber se sua pesquisa vai ser descritiva, explicativa ou prescritiva, certo? Essas coisas são importantes. E é importante não querer explicar o mundo inteiro, né? É importante esse foco que eu estou falando é isso. Assim, se uma pergunta estiver muito ampla, nós temos um problema ali. E aí, eu gosto muito do exercício de entender o que é o tema, o que é a classe de eventos e, dentro dele, seu objeto. Isso aqui faz muita diferença. Quando eu elaboro uma pergunta, é importante que ela se diferencie do tema. Temas são coisas muito amplas. Então, eu tenho que fazer o recorte. Mas, se a minha pergunta for muito restrita ao meu objeto, se eu quiser falar, se eu quiser estudar o Conselho de Direitos Humanos de Belo Horizonte, dependendo da forma como eu elaboro, eu só vou poder falar sobre o Conselho de Direitos Humanos de Belo Horizonte. Isso é bom ou ruim? Não necessariamente. Mas se eu quiser fazer inferências um pouco mais abstratas, com a capacidade de generalização um pouco maior, eu posso falar sobre o funcionamento de espaços de participação, e aí fazer uma pergunta que me leve a isto, e para estudar isto, eu vou estudar o caso do Conselho de Direitos Humanos de Teresina, certo? Ou de Belo Horizonte. Eu posso querer estudar a política habitacional em Teresina especificamente? Posso, mas será interessante eu pensar em políticas habitacionais, ou seja, vir para a classe de eventos e pensar aqui numa pergunta mais ampla sobre políticas habitacionais e utilizar a política habitacional de Teresina, do estado do Piauí, para fazer o meu estudo. Então, como tema, o que eu vou estar utilizando? A pobreza habitacional, a dimensão específica, ou seja, eu vou falar o quanto a gente está faltando habitação, o quanto que a habitação é central para o bem-estar das pessoas e para a segurança delas. E aí eu vou fazer um recorte da política habitacional como classe de eventos e o meu objeto, a política habitacional no Piauí. Então, é importante eu saber navegar entre essas três coisas. Que hora que eu saio de um grande tema e caio numa classe de eventos, e para estudar esta classe de eventos, eu uso um partido específico. Eu quero entender a forma como o PT no Maranhão funcionou em tal ou qual momento, numa administração específica. Mas, se eu fizer só esse recorte falando desse jeito, eu não consigo utilizar aquele caso para muita coisa afora, fazer inferências para dentro dele. Então, a forma como eu elaboro a pergunta na classe de eventos, depois eu vou pensar que o que eu aprendi ali com o caso específico do Maranhão
eu consigo fazer inferências para outros casos similares. E o que tem isso aqui? Tudo depende de como você enquadra o problema. O fato que saber da diferença disso, com toda certeza, fará a sua pergunta mais clara. E aí, mais uma vez, né? Ou seja, o que tem que ter nessa introdução, certo? Agora, tentando focar ainda mais. Eu preciso dar essa contextualizada, eu preciso, de alguma forma, falar do propósito do estudo e apresentar questões de pesquisa, objetivos, hipóteses, eu preciso justificar. Isso aqui é um apanhado do que a gente foi colocando ali. E aí eu tenho que fazer delimitações do meu recorte temporal, do meu recorte geográfico, certo? Assim, mas dentro da introdução, não é que você vai fazer um arrazoado de 5 páginas, mas tem que ter lá qual que é a sua pegada teórica, certo? Assim, definição básica dos conceitos com os quais você vai tratar. Não necessariamente nessa ordem, certo? Essas coisas aqui podem, inclusive, não estar na introdução. Sei lá, definição de termos centrais pode estar na ancoragem teórica lá atrás. Mas é importante que já dê o caminho das pedras, tanto metodológico quanto teórico, dentro da introdução. Mas se a gente vai falando de um artigo, isso é certo. Se a gente estiver falando de um projeto de pesquisa, talvez 1 ou 2 linhas ali já sejam suficientes, né? Ou seja, um parágrafo, e aí você desenvolve melhor no item específico para isso. Por fim, ou quase no fim, eu queria fazer um ponto sobre o que as pessoas falam de revisão de literatura. Eu tenho uma preguiça desse nome. A revisão da literatura é uma coisa boa por ela mesma, certo? É bom fazer uma revisão, mas no projeto, não. Não é para escrever, eu adoro essa frase aqui, ó, no princípio era um verbo. Aí você me fala todo o processo de construção, desde o institucionalismo até o neo-institucionalismo e todas as diferentes abordagens internas do neo-institucionalismo, certo? Isto não é o que se deseja. O que se deseja? É isso, é o que eu gosto de chamar de ancoragem teórica das suas hipóteses, dos seus processos. Não preciso saber assim, primeiro, autor fulano fez isso, depois fulano brigou e colocou tal coisa, na década de 60, até chegar nas teorias hoje. Não, você não precisa. Isso é bom, isso tem que ser feito em algum momento para você dominar a literatura, para você se sentir confortável, mas você tem que trazer no seu projeto só a ancoragem que dá sustentação às suas hipóteses, aos seus processos. Por isso é que é possível escrever poucas páginas, certo? Assim, é isso que importa. Um informativo das suas hipóteses. São 3 hipóteses, então pensa lá uma quantidade de palavras razoáveis para cada um. E aí, o que importa de verdade, ou seja, você tendo uma pergunta clara e hipóteses claras, então o que sustenta do ponto de vista teórico cada uma de suas hipóteses, cada um dos seus processos? Em geral, também, a pessoa que está iniciando vai lá e escreve 10 páginas, quase uma resenha de um autor, ou de um livro, ou de um texto de um autor. Não pode, né? Por isso que eu coloquei lá no início que o conhecimento mínimo da área é uma premissa, certo? Então, o que mais que não pode? Não empilhe os autores. Fulano falou isso, Ciclano falou aquilo, Beltrano falou aquilo. Não, organize os seus textos, o seu projeto por ideias. Então, são 3 hipóteses. Hipótese de capacidade estatal, importa de alguma forma o que você está querendo. Hipótese de a agência dos atores políticos e a hipótese das restrições orçamentárias ou das restrições impostas pelo governo federal, certo? Então, são 3 coisas. Então, organize o texto por essas ideias e não pelos autores. Dentro de cada uma dessas ideias, você
você tem que fazer com que os autores conversem entre si. Quem que ajudou, quem que contestou, quem que andou para frente, quem que andou para trás. É assim que a gente constrói um bom texto, um texto mais maduro. E aí, duas atenções, ou seja, não ter, são três, na verdade, não ter só um autor, há algumas referências que são clássicas na área, que são importantes passar por elas de alguma forma, e tem que ter um debate atual sobre o que está sendo discutido no seu recorte ali que você está querendo. Isso, em geral, determina um bom trabalho. Saber diferenciar essas coisas já ajuda, pelo menos, no caminho correto. E agora, de fato, para a gente terminar, é importante a parte que eu gosto de chamar de desenho de pesquisa, certo? Assim, a parte da metodologia, o que tem que ter nela? Pode ser um formato muito variado, tudo depende, certo? Essa é uma palavra que o depende da sua pergunta, depende da abordagem, se é mais quant, se é comparativa, mas tem algumas coisas, ou seja, se você está querendo fazer alguma coisa que demande fazer uma raspagem de dados e montar um algoritmo, é uma coisa. Se você está querendo fazer entrevistas para responder uma coisa muito mais interpretativa, uma percepção dos atores, é outro formato. Então, não dá para ter um manualzinho fácil para isso. Eu preciso ter ali qual que é a sua amostra, quantos municípios, quantos conselhos, e por que você está escolhendo estes casos, certo? Por que você está escolhendo o caso da política habitacional no Piauí ou em Teresina? Por que você vai falar do partido no Maranhão? Por que você vai estudar o Conselho de Direitos Humanos em Minas Gerais? O que ele te oferece do ponto de vista da escolha do caso? Um caso mais típico, um caso desviante na literatura, vai ter um monte de coisa sobre isso, certo? Mas ali também eu vou precisar de falar quais os instrumentos. Eu vou fazer pesquisas, pesquisas em profundidades, pesquisas semi-estruturadas, eu vou fazer surveys, eu vou ter que aprender a fazer raspagem de dados, então eu vou montar um algoritmo para isso. Ou seja, quais os indicadores que eu vou utilizar para sustentar cada uma dos meus hipóteses ou cada uma dos meus processos. Isso tudo vai variar muito, ou seja, depende de qual modelo. Se você está num modelo mais econométrico, se você vai fazer experimentos, né, se é prescritivo ou não. A qualitativa, hoje em dia, tem um arsenal que lhe permite entender, interpretar documentos, qual que é, você pode olhar para o despacho dos juízes e ensinar um algoritmo a interpretar os sentimentos ali, ou seja, se aquele despacho de um juiz ou de uma juíza tem uma conotação machista ou se tem uma conotação misógina. Ou seja, hoje é possível fazer coisas que antes só na leitura era possível, né? Então, é necessário aprender os diferentes softwares para você saber o quanto que o seu mundo pode ser investigado por tecnologias muito avançadas, né? Ou seja, e que são de fácil entendimento, mas tem que ter um investimento aí. Então, essa apresentação foi muito mais no sentido de apresentar o mundo que se tem para entrar numa pesquisa do que deixar claro o que, né, apresentar um manual. Por quê? Porque teria que ser um manual diferente para cada tipo de abordagem, para cada pergunta, no mínimo para cada pergunta não, mas para cada epistemologia que você vai escolher, né? Se você vai ter uma abordagem qualitativa interpretativista ou qualitativa mais positivista ou plenamente positivista mesmo.
Então, era sobre isso, eu agradeço quem está aí, era isso que eu queria trazer para vocês. Bom, muito obrigado, professora. Foi muito importante a sua apresentação até aqui. Tenho certeza que quem acompanhou conseguiu aprender bastante sobre a questão do mestrado aqui no Brasil. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? A gente tem uma pergunta aqui no chat para a senhora, da própria Salt, né? Que é: qual a importância do problema de pesquisa das hipóteses e como isso se relaciona com o método? Qual a importância do problema de pesquisa? Pois é, o problema de pesquisa, ele é central. Por quê? Porque ele vai determinar a escolha de todo o resto. Ou seja, o problema que você se propõe a resolver, a forma como você elabora esse problema, vai determinar a ancoragem teórica, vai determinar qual é o aparato metodológico, quais as estratégias, se você tem que aprender a fazer um experimento, se você tem que aprender a fazer uma entrevista, se você tem que aprender a fazer uma análise comparativa qualitativa, chamada QCA. Então, vai depender, né? Ou seja, mas isso é central. A ideia das hipóteses vai, ou seja, a depender da pergunta, você vai ter várias hipóteses, e para cada hipótese você vai ter, pode ter todas as hipóteses serem testadas por um mesmo método, então você pode conseguir responder todas as hipóteses pelas entrevistas ou por uma análise documental, mas você pode também todas as hipóteses serem respondidas via uma análise econométrica ou propensity score, score matching ou coisa desse tipo. Então, necessariamente uma escolha desencadeia as outras coisas. Então, por isso que é muito importante a pergunta de pesquisa ser clara, porque a partir dali, você, né, ou seja, você destrincha ela em hipótese e a forma, né, porque existem pesquisas que uma hipótese vai ter que ser comprovada com análise documental, outra hipótese com um banco de dados e fazer uma regressão. Então, não dá para saber de antemão, mas é tudo isso interconectado, necessariamente. Bom, a próxima pergunta tem a do Osmar aqui para a senhora, que é sobre a definição de objetivos, né, gerais e específicos, como definir de formas objetivas. Esses objetivos devem aparecer na metodologia de alguma forma? Então, o lugar, eu fiz questão de fazer aquela primeira parte para enfatizar. Vá nos editais de onde você está interessado, porque, em geral, os editais têm um lugar onde tem que ter cada coisa. E aí você não erra, né? Ou seja, no mínimo lugar você não erra, Osmar. Mas o lugar não importa muito, você está entendendo? Assim, o que é importante, ou seja, ele pode estar na metodologia, mas ele tem que ter aparecido ou na introdução ou na parte teórica de alguma forma. Né? Assim, em geral, eles vão aparecer em mais de um lugar, mas o lugar primeiro, ou seja, o lugar obrigatório, vai ser ditado pelo edital do programa que você está interessado. Isso é central. Eu gosto de, ao final da introdução, você faz um tema, justificativa, e ao final você coloca um problema mais amplo e dentro deles, e logo em seguida, objetivos. Eu gosto de afunilando, mas eu também gosto, em projetos meus, já começar com a pergunta: meu objetivo é esse. E aí depois eu faço as outras coisas, quando for possível eu usar o estilo que eu quiser. Mas as questões formais determinam a sua entrada ou não. Então, veja lá onde estão mandando você colocar e siga aquele formato. Existem vários formatos. Uma pesquisa Quali, eu acabei de escrever um artigo sobre isso, que eu tento colocar isso lá, né, que o professor Raimundo sabe, um artigo publicado aí na Conexão Piauí. A forma de elaborar a pergunta ou os objetivos vai depender dessa abordagem, certo? Numa ancoragem, numa abordagem qualitativa, as perguntas vão ser diferentes, os verbos utilizados serão distintos daqueles dos objetivos de uma abordagem quantitativa.
Então, eu não gosto de dar muitos exemplos assim quando alguém me pergunta, por quê? Porque a depender de onde ele está, se for um trabalho comparativo ou um trabalho quali, vai mudar muito a forma de elaboração. O ponto é, tem gente que coloca nos objetivos específicos etapas do trabalho. Olha, o objetivo específico é fazer a revisão bibliográfica. Mas isso é premissa. Você tem que fazer a revisão bibliográfica em algum lugar. Ela não precisa estar ali. Então, tem coisas que são mais formais. Eu não gosto dessas coisas formais. Eu acho que elas são uma obrigação. Elas não têm que estar ali no objetivo específico. O objetivo específico é quando você divide o seu objetivo geral em partes para você manter o seu argumento. Então, eu tenho que mostrar, sei lá, a variação da ideologia, eu tenho que mostrar a variação da desigualdade em um determinado lugar, eu tenho que mostrar as partes para depois eu construir o todo. Essa é uma possibilidade, Osmar, de você pensar objetivos gerais e objetivos específicos. Mas tem muita gente em muitos lugares que entendem que os objetivos específicos podem ser esses que eu chamo de procedimentais. Revisão bibliográfica, pesquisar, saber estudar metodologia, mas isso para mim são questões procedimentais. Mas tudo depende do lugar para onde você está indo, né? Ou seja, a gente se molda, né? Quando ele está querendo entrar, você vê a regra do lugar e tenta achar ali a melhor pergunta, né? O melhor formato para atender aquela necessidade. O Maílson aqui. Isso, pergunta do Mailson. Se a senhora poderia comentar os pontos positivos e negativos das inteligências artificiais no campo da pesquisa acadêmica? Eu sou uma pessoa muito utilitária. Eu não dou conta das brigas entre quem faz quant, quem faz quali, quem faz comparativo. Eu acho que tudo é lindo a depender da pergunta de pesquisa, certo? Então, não há nenhum aspecto negativo, por princípio, das inteligências artificiais nos ajudarem no campo acadêmico. É mais um instrumento. É um instrumento que nos permite responder perguntas que antes não eram possíveis. Né? Ou seja, uma aluna agora pode pegar 35 mil atas e fazer um algoritmo que analise com um treinamento. Você treina um algoritmo, ele vai lá e ele acerta em 93% a leitura daquelas atas. Antes não teria jeito de analisar 35 mil atas. Agora é possível analisar 35 mil documentos usando algoritmos. Então, é muito bem-vindo a inteligência artificial para nos ajudar a responder perguntas que antes não eram possíveis. Né? Então, eu vejo pontos positivos. O negativo é o negativo de qualquer outra coisa. Se eu usar uma regressão linear múltipla de maneira equivocada, vai me dar um resultado equivocado. Se eu não souber como fazer o encaminhamento de uma entrevista ou de um grupo focal, e é muito difícil fazer, não é fácil só porque eu não tenho que aprender um software, é uma das coisas dificílimas, é você saber o timing da pergunta e tal, eu vou enviesar a entrevista toda, eu vou trazer resultados que definitivamente não serão replicáveis, certo? Não tem confiabilidade nem replicabilidade que eu tinha falado lá atrás. Portanto, Maílson, para mim, os negativos são os mesmos dos outros métodos. Se você usar mal, o resultado, né, se você usar de forma incompetente, o resultado é ruim. Né? E aí, ou seja, o problema está entre o teclado e a tela em geral, e a gente tem muitos problemas nesse sentido. E agora a pergunta da Pandora, né? É como definir um bom problema de pesquisa? Então, para mim, um bom problema de pesquisa é um problema enxuto e que tenha duas coisas. Em geral, é isso: tem aquilo que o fenômeno de interesse e aquilo que impacta no fenômeno de interesse ou que o fenômeno de interesse impacta nele, ou seja, as causas ou as consequências.
E como que eu chego a um bom problema de pesquisa? Estudando. Não tem jeito. É só estudando. Quando eu coloquei naqueles vários primeiros slides lá, 2 preocupações minhas, né? Ou seja, saúde mental da gente e acúmulo de leitura. A gente tem e a gente permanece com isso durante muitos anos, uma ideia que eu não estou usando a palavra de forma pejorativa, mas é quase infantil, mágica, de que a gente pega, um professor vai lá e pega um projeto e já constrói. Não, ele só consegue construir alguma coisa boa se ele acumulou leitura naquilo. Se ele não acumulou leitura naquilo, não vai sair boa coisa, certo? Assim, então, Pandora, a grande dica é o acúmulo de leitura em uma determinada área. De preferência, leitura orientada, porque aí você não se perde no emaranhado possível de uma área. Mas você só consegue pensar coisas interessantes de uma área quando você já acumulou. Você pode pensar na sua própria. Todos nós temos essa experiência. Quando a gente começa a ler um texto de uma área, o primeiro que você lê, você acha ele o máximo, e fica difícil, porque as palavras são novas, e aí você vai lendo, aí lê o primeiro, aí você lê, concorda com tudo sobre ele, depois lê o segundo, lê o terceiro, no quarto. Lá pelos 10º, 20º, você já começa a, pensando bem, eu não estou confiando tanto assim nesse texto. Por quê? Porque você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, aí as perguntas vão surgindo. Você passa daquele primeiro momento e as perguntas vão surgindo. Então, a dica maior é o acúmulo de leitura orientada. E tem que ser artigo bom. Se você ler muito artigo ruim, né, assim, tem um ditado na estatística que é assim, garbage in, garbage out, que ele é mais falado em inglês, mas ele é assim, entra lixo, sai lixo. Numa base de dados, se você colocar dados ruins, o resultado não tem jeito de ser bom. Ou seja, se os dados não forem confiáveis, o que vai ser gerado pela econometria, seja ela qual for, qual técnica for, vai ser ruim. E o que eu vivo falando para os meus alunos? Não fique lendo qualquer texto. Vá nas revistas mais conceituadas possível, revistas internacionais, e foque sua leitura em coisa boa, para você acumular coisa boa na sua cabeça. Né? Você acumular qualidade, uma hora a chance de sair qualidade será maior. A gente tem a pergunta da Viviana. Como escrever sem puxar sempre citação, direta ou indireta, e também não cair em plágio? Olha, plágio não dá para discutir. Plágio é crime previsto em lei e, portanto, mesmo no mundo da inteligência artificial, não dá nem para negociar. E não dá para falar assim, eu não sabia. Olha, não pode. Qualquer pedaço de frase que não for meu é só uma expressão. Foi sua? Não. Então põe aspas. Fizer isso, pronto. Você chega no final, podem estar te batendo, mas crime você não cometeu. Então isso a gente tira para lá, certo? Agora, a citação, ela é parte do amadurecimento da escrita. Então, claro, se você está na graduação, a exigência vai ser função. Se você está nos 2 primeiros períodos, eu vou te exigir uma coisa. Se você está nos 2 últimos períodos, eu vou te exigir outra coisa. Vai ter um acúmulo ali da sua formação. E a ideia citação direta é só quando ela é muito importante. Aquele autor falou de um jeito que não é melhor não falar de outro jeito, porque vai dar complicação, eu vou piorar a situação. Mas você olha lá, se toda hora tem uma, então você está precisando exercitar a escrita. E assim como a leitura, assim como a elaboração do projeto, você vai fazendo, você vai fazendo até aprender. Não é assim, escrevi, o professor me criticou, já fiquei frustrado. É igual aprender a dirigir. Quando a gente começa a aprender a dirigir, você não dá aquela. O carro morre toda hora, você arranha a caixa de marcha, você bate em algum lugar se alguém não estiver te ajudando, você faz tudo errado até que a repetição vai lhe permitindo, de repente, você está dirigindo, você olha para todos os espelhos possíveis e aquilo flui.
E aí você não está nem pensando mais. É a mesma lógica, Vivian. Você tem que escrever muito e muito para que você diminua, ou seja, você tem que acumular a leitura e acumular a escrita para que uma hora você não fique brigando para colocar aquele monte de citação para aumentar a quantidade de texto. Não é assim que funciona. O professor que vai estar lendo, ele sabe disso. Então, não é uma estratégia inteligente. É melhor escrever menos e com menos encheção de linguiça, porque a banca que vai estar avaliando, ela sabe identificar uma coisa da outra. Então, quanto mais honesto nesse sentido, né, seu texto for mais enxuto, melhor para você. Agora, lembre-se, eu não sei se você está na graduação ou no mestrado, onde, lembre sempre como que você era na entrada do curso e onde você está. Né? Quando a gente entra na graduação, você está muito cru, não é? Você fica ali navegando numa infinidade de coisas. Então, é importante entender que o acúmulo no tempo né, de um trabalho sistemático fora de Instagram, fora de TikTok, né? A construção do conhecimento, ela se dá por diferentes formatos. Mas hoje nós estamos muito conectados. Eu não ligo computador, não ligo nada antes de fazer uma leitura antes. Hoje, assim, né? O meu estudo, como é que eu, Natália, faço? Eu acordo e leio alguma coisa, sem nada conectado. Porque na hora que a gente liga o computador, ele engole a gente. Então tem que arrumar, vocês têm que arrumar um espaço na rotina de vocês, sem celular, sem nada, fazer aquela leitura, explicar para o seu cérebro, agora é ler e acumular aqui. Se você fizer isso todo dia, seu cérebro vai aprendendo aquilo e daqui a pouco você consegue escrever de forma mais concatenada e sem a necessidade de toda hora buscar uma citação. E por último, a gente tem a pergunta do Léo aqui. Uma dúvida que acompanha e talvez seja muito particular entre orientador e aluno é sobre identificar um problema que caiba na discussão de mestrado, no sentido de não ser curta ou rasa demais. No comentário dele. Pois é, Léo. Um trabalho descritivo bem feito é melhor do que um explicativo mal feito. Raramente a pergunta sozinha vai te levar para um trabalho raso. Raso é o que você vai fazer depois daquilo, entende? Assim? Então não precisa ter medo de produzir um trabalho por causa da pergunta. Claro que ela pode, uma pergunta bem elaborada, ela te ajuda melhor a escolher o que você tem que fazer. Mas é o que você vai trabalhar no conjunto, a pergunta e o projeto, elas são como guias. Você tem que ter ele desde o início, mas ao mesmo tempo você vai como se você fosse voltando e fazendo um novo projeto. Vou dar uma ajustada aqui nessa pergunta. Eu fiz uma análise documental e eu achei uma outra coisa. Você vai lá dar uma ajustada na sua hipótese. Então, é um processo de retroalimentação o tempo todo. Quando você pega um artigo que foi publicado por um professor que parece lindo, maravilhoso, ele não nasceu daquele jeito. Ele nasceu com uma pergunta, aí você vai trabalhando os dados, você vai melhorando a pergunta. Então, você tem que ter uma pergunta para você não estar perdido sem nenhum guia. Mas aí a pergunta vai sendo refinada. E é importante, assim, o quanto você vai dar conta de fazer no mestrado depende de um monte de coisas. Mas eu compartilho com a sua angústia, assim, né? Se não vai fazer uma discussão rasa demais. Mas perguntas que podem parecer. Teve uma aluna minha, por exemplo, que fez o trabalho dela sobre think tanks. Quando ela começou, estava com perguntas explicativas muito elaboradas, e depois de algum tempo nós entendemos que na literatura não tinha um conceito claro de think tanks. Então, ela fez um mestrado inteiro, ou seja, só para desenvolver um conceito, certo? E ganhou como melhor dissertação de mestrado daquele ano. Alguma coisa que, num primeiro momento, parecia pouco, né? Ou seja, mas o conceito era tão fraco na literatura. Claro que não é sempre que você tem um conceito assim, não é sempre que dá para fazer uma análise como essa.
mas ela fez um super trabalho, fez um trabalho muito consistente a ponto de ser considerada. Então, o que parece pouco, né? Se a gente pensar assim que Dow, o que Dow fez? Ele analisou um município, e não foi um município aquele de outro mundo, eu não saberia falar um município da área metropolitana aí de Teresina, que não é exatamente grandes coisas. Mas quando ele analisou New Haven, se você imagina um projeto lá, eu vou analisar as elites políticas de New Haven. Parece pouco. Mas com isso, ele conseguiu construir uma teoria, né? A partir de New Haven, ele faz good governance, claro, né? E depois a poliarquia. Só para te dizer que é alguma coisa que, num primeiro momento, pode parecer rasa, se ela for bem executada, ela arrasa. Então, é isso que tem que ter em mente. E o Heavy História comentou aqui, né, que a questão da inovação é sempre muito cobrada. Então, eu acho que ele está querendo dizer assim, você tem que ter uma pergunta inovadora, né? Na verdade, não é inovação, mas é alguma coisa que, como eu disse lá, depende de qual abordagem. Né? Você pode replicar uma teoria numa unidade de análise que ainda não foi trabalhada. E, em geral, isto é rico. Né? Raramente alguém inventa alguma coisa de outro mundo. Raramente alguém pensa em alguma coisa que. E aí, esses casos são os casos que ganham prêmios, que vão lá. No dia a dia, no dia a dia a gente faz muito mais feijão com arroz, entende? A gente come aquelas comidas elaboradas de vez em quando. No dia a dia, aqui é feijão com arroz. Aí é o quê? Galinha. Esqueci o nome da galinha, ou seja, eu não sei como é que é o nome da cabidela, né? Ou seja, uma comida típica aí do dia a dia é diferente daquela comida muito elaborada. O que eu estou querendo dizer é que essa ideia de inovação, normalmente, ela assusta mais do que deveria. E que no dia a dia da academia a gente faz muito mais arroz com feijão bem feito, né? Uns fazem arroz com feijão mineiro, outros vão fazer baião de dois, certo? Ou seja, a depender do lugar, da abordagem, é que você vai ter um diferencial. Mas não fique muito preocupado em ser alguma coisa absurdamente inovadora, não. Faça um trabalho bem feito sobre uma questão próxima aí do seu mundo, das políticas públicas ou do partido, alguma coisa. Bem feito é melhor do que tentar inovar e dar com os burros na água. Bom, então é isso, a gente encerra por aqui, né? Muito obrigado, professora, pela sua disponibilidade. Foi uma ótima apresentação, vai servir bastante para todo mundo que assistiu. Gratidão a Salf por promover mais um webinar, né? E todo mundo que esteve acompanhando a gente aqui hoje. Então, boa noite e a gente termina por aqui. Obrigada, Valnei. Obrigada a todas e todos que estavam por aí. Obrigada ao professor Raimundo pelo convite. Até mais.